petições trazidas para esta Eucaristia em nossos pedidos ou em nossos corações está colocado na urna, junto ao altar do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, quero manifestar alegria pela presença de vocês conosco nesta celebração. Hoje, o terceiro dia da visita pastoral do nosso arcebispo à nossa querida paróquia de São Geraldo Magela. E com essa oportunidade de estar aqui nessa comunidade do Menino Jesus de Braga, do Monjolim. E alegria, porque outras comunidades estão aqui conosco também, participando. Nós já estamos vivendo o que a igreja pede para nós nesse momento, sermos uma igreja sinodal, que vive na comunhão uns com os outros. Então, Dom Magela já foi apresentada aqui nessa paraliturgia, as comunidades que hoje estão participando conosco, nossa alegria de tê-los aqui, também essa comunidade que nos acolhe, do Menino Jesus. O senhor se sinta acolhido, bem-vindo. Essa aqui está uma parcela boa do povo santo de Deus da nossa paróquia, das ovelhas do seu rebanho. Então vamos manifestar a nossa alegria pela presença do nosso arcebispo em nosso meio, com as nossas palmas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio, pelas palavras de acolhida a mim e a toda esta Assembleia, nesta noite deste sábado, aqui nessa comunidade que está nos acolhendo, comunidade do Menino Jesus de Braga, mas também que abre um espaço de comunhão com as comunidades que aqui já foram feita memória e apresentação dessas comunidades. Que possamos formar essa família de Deus em festa nessa noite de hoje, também colocando no altar do Senhor a vida do Senhor cônego Cláudio, pelo seu ministério sacerdotal nessa paróquia de São Geraldo Magela. E permita-me também colocar no altar do Senhor hoje a congregação redentorista, da qual São Geraldo fez a opção de ser um irmão na congregação redentorista. Hoje a congregação celebra o seu aniversário, 292 anos. Ela foi fundada em 1732 por Santo Afonso Maria de Ligório, em Scala, na Itália, próximo de Nápoles. Então hoje é o aniversário da congregação. Ela está presente em 85 países no mundo, com um total de 4.500 membros. Estou arredondando o número para mais. Então é um momento de agradecermos à congregação redentorista
porque também essa congregação ela deixou uma marca aqui em Confidentes, né, através de missionários que por aqui passaram, que realizaram missão. E Confidentes oferece um de seus filhos para a família redentorista, Padre Jonas, né, que é filho desta comunidade paroquial. Então coloquemos no altar do Senhor a vida dessa congregação religiosa da qual eu faço parte, né, agradecendo a Deus a vida missionária de muitos sacerdotes que passaram por aqui, por outros locais, e aqueles que ainda hoje estão evangelizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito, peçamos ao Senhor misericórdia e perdão, penitenciando. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de poder e misericórdia, dignai-vos afastar de nós toda adversidade, para que, sem impedimento do corpo e do espírito, nos dediquemos com plena disposição ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração
Leitura do livro dos Reis. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: "Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber." Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: "Por favor, traza-me também um pedaço de pão em tua mão." Ela respondeu: "Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte." Elias replicou-lhe: "Não te preocupes, vai e faça-me como se dissestes. Mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o depois. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor, Deus de Israel. A vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia que o Senhor envia a chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e comeram, ele, ela e sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, não diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize minha alma.
Da carta aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como sumo sacerdote que, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, ele se manifestou, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros, que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, com muita alegria que eu me coloco nesta comunidade, nesta noite de sábado, para
para viver mais esse dia da visita pastoral a esta paróquia. Estou feliz porque hoje também, na visita pastoral, eu pude encontrar-me com 2 conselhos da paróquia. O conselho administrativo e o conselho de pastoral. Uma paróquia não caminha sem conselho, porque a paróquia não é uma ilha, ela não está isolada. A paróquia não é do padre, a paróquia não é do bispo. A paróquia é formada pelo povo de Deus, que somos todos nós batizados. E como povo de Deus, nós precisamos nos reunir para conversar sobre as dificuldades da nossa paróquia, para conversar sobre as alegrias, para conversar sobre os desafios. Isso não está na mão do padre, e nem na mão do bispo. Está na mão de todos nós. Então hoje eu pude sentar na parte da tarde com o conselho, constituído por coordenadores de comunidades, também coordenadores de pastorais e de movimentos. É verdade que alguns faltaram, certamente tem as suas razões, né? Mas aqueles que se compareceram, deu para mostrar para o bispo um pouco o rosto desta paróquia. Alguns desafios existem e nós temos o compromisso de enfrentar esses desafios. Por isso a gente precisa se unir. Esse é o sentido da visita pastoral. É a gente escutar, se unir e fazer força. Um dos desafios que foram apresentados é a dificuldade que estamos tendo de se aproximar da juventude para evangelizar os jovens, particularmente aqueles que são crismados, depois somem da igreja, e nós vamos deixando isso passar. Daqui a um tempo a nossa geração vai passar também, e aí nós vamos fechar as igrejas, né? Porque não vamos ter novas gerações, não vamos ter. Então nós estamos com esse grande desafio, como se aproximar dos jovens, evangelizar os jovens, que na verdade não é uma dificuldade só aqui da paróquia de São Geraldo de Inconfidência, é uma realidade da igreja. E nós estamos inquietos, precisamos ir ao encontro, precisamos nos comprometer. E essa evangelização, ela começa dentro de casa, na família, que foi uma outra questão apontada na reunião de hoje. Grande dificuldade de evangelizar famílias, né, das famílias se sentirem comprometidas com a missão de serem famílias cristãs e testemunhar a vida cristã. A evangelização do jovem começa lá em casa, começa na vida de família, e aí nós enfrentamos dificuldades, inclusive algumas que foram apresentadas na reunião, entre outras, na própria catequese, em que muitas crianças acabam dizendo para o catequista: não fui à missa, não vou à missa porque mamãe não vai, papai não vai, não tem ninguém para me levar. Então aí nós temos outra dificuldade, né? Como evangelizar as nossas famílias. Também uma outra dificuldade que foi apontada, né, que muitas comunidades rurais, sobretudo, tem várias famílias que moram naquela comunidade, mas poucas, às vezes 1/3, participa da celebração. Como evangelizar as famílias? Então você está vendo, o bispo só está trazendo dificuldade, né? Foi o que o bispo escutou. Então eu quero partilhar com você, né? Porque o desafio é de todos nós. Precisamos evangelizar. Para isso, precisamos primeiro permanecer firmes na fé. Acreditar, né, que quem está com Jesus, quem caminha com Jesus, caminha com segurança, caminha com esperança, caminha com paz. Mas precisamos testemunhar Jesus. Essa é a nossa missão. Então a visita pastoral traz esta realidade para nós. Precisamos estar mais juntos, né, deixar o nosso individualismo, deixar os nossos arranhões, porque muitas vezes na comunidade a gente vai se arranhando um com o outro, não é mesmo? Nós somos pessoas humanas, né?
Quantas vezes na comunidade um irmão se arranha com outro, aí deixa a comunidade, não vou mais, não assumo mais essa pastoral, não participo mais daquilo, porque eu não quero ver fulano lá na igreja. Ora, quando eu começo a pensar assim, eu não devo nem rezar o Pai Nosso, não é mesmo? Porque o Pai Nosso é uma oração que eu vou dizer: perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Olha, se eu não perdoo, como é que eu vou rezar essa oração? Ela está sendo uma oração de boca para fora, não é? Então a gente convive com essas realidades nas nossas comunidades, mas a gente precisa ir, né, ir vivendo a humildade. É isso que nos aproxima um dos outros, a humildade. Eu não sou dono da minha comunidade, eu não sou dono da pastoral, não sou dono do movimento, eu estou servindo. Essa é a grande alegria. Estamos nos colocando a serviço de Jesus, a serviço da palavra de Deus. Que essa visita pastoral possa fortalecer esta comunidade aqui de São Geraldo de Inconfidentes a se unir mais, a caminhar mais juntos. Nós temos uma causa comum: anunciar Jesus Cristo. Permaneçamos firmes na fé, sem temer as nossas dificuldades, os nossos limites, sem temer as nossas briguinhas entre nós, né? Mas a causa é maior, é Jesus Cristo. Sejamos firmes na fé. E se abraçarmos esta causa, nós vamos compreender como que a palavra de Deus vai nos movimentando. Hoje, a liturgia da palavra de Deus nos ajuda a refletir numa única atitude. Uma palavra só, vou resumir as 3 leituras. Partilha. Partilha. Essa é a palavra que centraliza a primeira leitura, o Evangelho e a carta de Paulo à comunidade dos Hebreus. Para entendermos a partilha que a palavra de Deus traz para nós, é apresentado a figura da viúva. Você percebeu que nós temos 2 viúvas nas leituras de hoje, mas não sabemos o nome delas. Uma viúva nós sabemos que reside numa cidade que chama Sarepta. Era uma região da Fenícia, um povo pagão, um povo que não fazia parte da aliança, povo escolhido. Essa viúva a gente não sabe o nome, mas sabemos que ela vivia na cidade de Sarepta e tinha um filho, que também não sabemos o nome. No Evangelho, nós vamos encontrar uma outra viúva que o olhar de Jesus vê. Também não sabemos o nome e nem sabemos a sua origem, mas era viúva. E aqui nos cabe uma reflexão. A viúva, na Sagrada Escritura, e sobretudo na cultura do tempo de Jesus, ela era muito discriminada. Primeiro, porque ela não tinha quem a defendia, ela não tinha um marido. Então ela era discriminada. Era uma pessoa que ficava em segundo plano. Além de ser discriminada, ela era explorada nos seus direitos, explorada como mulher. Então ela era uma pessoa, numa palavra para a gente entender, uma pessoa débil. Não débil assim de uma pessoa ruim da cabeça, mas débil no sentido de uma pessoa fraca, fragilizada. Ninguém defendia a viúva. E é justamente essa imagem que nós vamos encontrar hoje na palavra de Deus. E qual vai ser a atitude dessas 2 viúvas? A atitude fraca que elas tinham. Uma atitude que elas, desprovidas de tudo, mas vai apresentar o que é o tudo para elas. O tudo para elas é o nada. O nada que elas tinham vai ser o tudo. A primeira viúva, que vai ter um diálogo com o profeta Elias, ela vai mostrar para ele que ela estava numa situação de penúria, situação de próxima da morte.
porque ela não tinha mais nada. Ela tinha um montinho de farinha para fazer um pão e depois ia morrer. E um pouco de água que ela tinha. Ela e o filho, ela usa essa expressão, porque eles viviam uma grande seca. E o profeta diz para ela: traga-me um copo d'água e um pão. E ela vai trazer isso para o profeta. E não vai lhe faltar mais o trigo e nem a água. Tudo que ela tinha, ela deu. Ela não deu do nada, ela deu do tudo. E ficou sem nada. E é assim, quando nós partilhamos, nós nunca vamos ficar sem. Nunca. Quem partilha sempre terá algo. Talvez não tenha em abundância, mas não vai ter a carência. E é a mesma situação que nós vamos encontrar no Evangelho. Jesus está em Jerusalém, já havia 3 dias que ele estava em Jerusalém, e ele vai ter muitos confrontos com os fariseus, os mestres da lei. E um dos grandes confrontos que ele vai ter vai ser a expulsão dos vendilhões do templo. E Jesus está novamente no templo. E ele vai observar o que estava acontecendo no templo. O templo era um lugar de oferta. As pessoas iam fazer as grandes ofertas no templo. E nessas ofertas elas colocavam o que elas queriam. E Jesus vai ver aqueles que estavam suntuosos, externamente falando, colocando as suas ofertas. Mas ele vai apontar para os discípulos a oferta da viúva. E ele vai mostrar que aquela oferta que agradou a Deus. Porque ela deu tudo que ela tinha. E ficou sem nada. Deus não quer quantidade. Deus nunca procura quantidade. O que Deus olha é a nossa doação, a nossa qualidade. Para a gente entender, porque estamos falando numa linguagem de doação, né? Deus não olha a quantidade, Deus olha o que fica no bolso. É aquilo que Deus olha. É o que aconteceu com aquela viúva. Jesus olhou o que ficou no bolso da viúva. O que ficou? Nada. Ela deu tudo. Ela deu tudo, não ficou nada. É isso que agrada a Deus. Por isso que essa viúva do Evangelho, ela prefigura o que vai acontecer com Jesus. Jesus vai doar tudo que ele tem, a vida dele. Ele vai doar toda a sua vida. E é isso que vai agradar a Deus. Ele doa para salvar. O ensinamento que nós temos da liturgia da Palavra de Deus hoje é esta: quem partilha não fica sem. Se queremos agradar a Deus, vamos partilhar. Mas partilhar não apenas os nossos bens, partilhar tudo que eu tenho, a minha potencialidade, o meu carisma, a minha força. Também partilhar aquilo que eu tenho como um bem. E é isso que vai fazer com que a nossa igreja seja realmente uma igreja una, uma igreja em comunhão, quando nós partilharmos o que nós temos, a nossa capacidade, o nosso dom, o nosso tempo, partilhar o meu conhecimento em favor da vida, em favor do bem. Não foi isso que a viúva fez na primeira leitura? Ela doou, partilhou tudo que ela tinha em favor da vida do profeta Elias. E é isso que a viúva fez no Evangelho. Ela doou tudo que ela tinha. Que saibamos olhar para a nossa vida e sejamos verdadeiros homens e mulheres disponíveis a partilhar os dons e os bens que Deus nos dá, sobretudo com os mais necessitados, sobretudo com os mais pobres, os mais carentes, os mais sofredores. Partilhar é doar.
Desejo que nessa visita pastoral vocês possam fortalecer ainda mais como comunidade cristã nessa dimensão da partilha, para ser uma comunidade viva, uma igreja que caminha juntos, mas que partilha todos os bens que Deus nos dá. E é lindo foi quando no início da celebração nós ouvimos a história de cada uma dessas comunidades aqui representadas. Elas nasceram porque alguém partilhou alguma coisa. Alguém partilhou o tempo, alguém partilhou a fé, alguém partilhou o seu dom. Então essas comunidades nasceram e se fortaleceram. Hoje somos nós responsáveis para que essas comunidades permaneçam vivas, que permaneçam de pé. Que o Senhor nos conceda essa graça de termos um coração sensível, não a pecado em nós mesmos. Nós só vamos conseguir partilhar quando a gente se libertar do nosso egoísmo. Que o Senhor nos conceda essa graça de nós irmos trabalhando conosco mesmo, cada um consigo mesmo, e libertando do nosso egoísmo, para que saibamos partilhar. Lembremos, o Senhor vê, não é a quantidade, Ele vê a disponibilidade, mas Ele olha o nosso bolso. O que está ficando no meu bolso? Por que eu não estou querendo partilhar? Que Deus nos ajude, que saibamos agradar a Deus com tudo que temos e somos. Amém? Amém. Você gostaria de fazer alguma pergunta ao bispo? Sobre a diocese, sobre a nossa igreja? É uma oportunidade que a gente tem também, não é mesmo? Você sabe que antigamente as pessoas falavam assim, né? Quando você tinha um problema difícil de resolver, complicado, aí as pessoas diziam assim, vai falar com o bispo. E aí a pessoa desanimava, porque era tão difícil ver o bispo, era mais difícil ainda de chegar perto do bispo. Então quando alguém falava assim para você, vai falar com o bispo, vai queixar com o bispo, você vai, não adianta mais, e daí eu não vou conseguir. Era um ditado no passado que havia, né? Mas não adianta você queixar comigo que eu não vou resolver também. Né? Mas é uma brincadeira. É para que você, se quiser partilhar alguma coisa, ou comentar, ou falar da sua comunidade. As comunidades se apresentaram aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa da comunidade, ou perguntar ao bispo também algo. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, não dá, né? É um de cada vez. A respeito das atividades que o senhor apresentou, a gente apresentou hoje, de trazer mais os jovens para as igrejas, o senhor tem alguma sugestão para falar, umas ideias? Receita não tem, né? Como disse ao Senhor, não é um problema daqui de Inconfidência, é da igreja como um todo, né? Eu acredito que nós precisamos estar onde o jovem está. Como cristãos, como igreja, né? Precisamos ir onde ele está. Eu vejo que esse é o caminho. E hoje o jovem, ele não está só no espaço físico, ele está no espaço tecnológico. Como é que nós chegamos ali? Com qual mensagem que a gente chega? Como que a nossa paróquia chega na mão de um jovem através de algum aplicativo, através de uma rede social? Ali você está onde o jovem está. É um meio. É um meio de levar a palavra de Deus ali. É um meio de levar para tocar, para sensibilizar. Se nós não utilizarmos desses meios, a gente não consegue chegar no jovem. Porque nós sabemos hoje que não só os jovens, né? Todos nós, mas a maioria da juventude hoje não consegue ficar, né, meio-dia sem olhar no seu celular. 10 minutos, né? Não consegue ficar 10 minutos. Então ali é um lugar que o jovem está. A gente precisa chegar com a verdade,
com a mensagem de esperança, né? E quantas vezes, em muitas famílias, se comunica hoje através do celular. Então aí entra o papel de alguém da família, do grupo da família, ou do pai ou da mãe, uma palavra, uma mensagem do Evangelho, uma bênção de Deus. Você chega onde o jovem está. Então não é trazer o jovem para dentro da igreja, porque também não vai resolver. Nós podemos trazer, ele vai fazer o que aqui? Se nós muitas vezes não estamos conseguindo nem entender o que estamos fazendo dentro da igreja. Quantas vezes dentro da igreja nós encontramos divisão, discórdia, desânimo? Então vamos trazer o jovem para esse ambiente? Não vai resolver. Então nós precisamos melhorar aqui dentro. Mas a gente precisa seduzir o jovem, dele sentir que na igreja há um caminho do bem, um caminho de esperança, um caminho de vida, apesar dos nossos defeitos. Então, meu irmão, eu vejo que eu resumo nisso: estar onde o jovem está, e não apenas no espaço físico, mas no espaço tecnológico. Por isso que é importante na paróquia a PASCOM, a Pastoral da Comunicação. Hoje, a paróquia que não tem a Pastoral da Comunicação é uma paróquia que está 200 anos atrasada. Ela pode realizar grandes eventos, mas se não tem a PASCOM, o padre evangelizando daqui do altar, a quem que atinge aqui, olha? Quem que nós estamos atingindo? Não temos 300 pessoas aqui. Agora, tem uma ligação ali, ó. Está sendo feita uma filmagem ali. Nós estamos chegando além daqui. Então, percebe? Uma paróquia hoje precisa fundamentar, abraçar, investir na comunicação. Por isso, a Pastoral da Comunicação. Esse é o grande caminho de evangelização. E nós vamos chegar nos jovens através da PASCOM. Tem um amigo que mora lá em Campinas. Na quinta-feira à noite, ele mandou para mim uma foto da minha chegada aqui em Confidência, lá na praça, junto com a banda das crianças. Na quinta-feira à noite, ele nem sabia que eu estava aqui. Então veja a comunicação, como ela vai para frente, nos leva. Então aqui está uma resposta. Sabe? Vocês precisam investir na Pastoral da Comunicação. A Pastoral da Comunicação vai chegar na família, vai chegar nos jovens, vai chegar nas comunidades e vai romper a fronteira das comunidades. E é isso que a gente precisa fazer. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Vocês têm a PASCOM aqui nessas comunidades? Não. Não tem. Então já deixo aqui um apelo para vocês. Criem a Pastoral da Comunicação com jovens, que o jovem ama mexer na tecnologia. E a Pastoral da Comunicação, na mão de jovens, ela caminha. Ela vai para frente. Aqui está um espaço, então, que eu deixo para vocês como um apelo, já com uma missão: criar a Pastoral da Comunicação e com a juventude. Alguma outra pergunta? Alguém gostaria de fazer ou comentar? É assim, é muito fácil evangelizar, vocês não têm dúvida, não tem pergunta, está tudo bem, já está todo mundo já com o pé no céu, né? Diga, Ronaldo. Seria interessante o senhor comentar aquela questão dos idosos, as pessoas que ficam sozinhas durante a semana, que falta pastoral do idoso, para estar dando aquele suporte, as pessoas que ficam sozinhas, os idosos doentes, que fica mais fácil para ter uma depressão, ficar doente. Lembra aquela parte que o senhor passou para a gente na reunião do CPT à tarde? Certo. É uma inquietação que eu levei para o conselho, que
O Ronaldo traz aqui, Ronaldo, né? O seu nome? Rodrigo, desculpe. Né? Então, eu levei ao conselho essa inquietação. Como que nós estamos olhando para a terceira idade aqui na paróquia? Qual o nosso olhar? Qual a nossa aproximação com a terceira idade? Hoje nós convivemos com muitos idosos que estão ficando sozinhos dentro de casa, semana inteira. Às vezes, no final de semana, a nora aparece lá, ou o filho, né, busca para levar para casa, às vezes nem busca, vai lá para almoçar, né? Mas a semana inteira ficou sozinho. Então a nossa comunidade precisa olhar para a terceira idade. A pessoa idosa que vai ficando sozinha, ela vai entristecendo, ela vai perdendo a razão de viver, e ela vai começar a arrumar uma porção de dor, para ela poder sentir que ela está viva. Porque a dor faz a gente saber que está vivendo, né? Se você levanta de manhã com dor, você pode dizer, eu estou vivo, porque eu estou sentindo dor. Então o idoso começa a ter uma porção de dor, vai ficando só. Então nós precisamos olhar para a terceira idade, ir ao encontro dessas pessoas. A comunidade precisa ir ao encontro, é fazer uma visita, é estar ali um tempo com a pessoa. Em tempos passados era muito comum, quando as pessoas, sobretudo as mulheres, faziam alguma iguaria em casa, faziam alguma coisa gostosa, sempre dividia e levava para a vizinha um pouco, né? Eu trouxe aqui meia dúzia de bolinho de chuva para a senhora. Eu fiz o bolinho de chuva, estava uma delícia. Eu trouxe aqui para a senhora. Então dividia. Hoje a gente não divide mais, porque está tudo na receita da Ana Maria Braga, né? Então você não precisa nem dividir, né? Se quiser, você olha lá. Olhar para o idoso, partilhar. Ir lá não precisa ir lá para conversar, ir lá para estar junto, vem fazer uma companhia. Às vezes convidar para sair. E também criar momentos de oração com o idoso. Quantos irmãos e irmãs aqui idosos ficam diante de uma televisão, rezando o terço, vendo uma missa, porque não tem ninguém que leva na igreja, ou tem medo de ir para a igreja porque já está idoso, pode cair, né, na rua, então não vai, fica lá, e às vezes a comunidade sabe disso. Podemos ir lá juntos? Vamos lá, vamos rezar com você na sua casa. Olhar para o idoso, essa é uma missão que nós temos. Então aqui eu deixo para vocês também esse pedido. Como que esta paróquia pode criar a pastoral do idoso, ir ao encontro do idoso, favorecer ao idoso uma condição melhor de vida? Porque às vezes não é que a família não queira, às vezes a família é pequena, está todo mundo trabalhando, e o idoso vai ficando só. Um idoso só, ele vai criar necessidades. Vai entrar numa depressão. Como que nós podemos chegar junto aos idosos? Então é um apelo que eu deixo. Amém? Então nós vamos agora continuar a nossa celebração. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos.
creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, apresentemos a Deus que é Pai as nossas preces. Confiantes de que Deus venha acolher os nossos pedidos, rezemos. Deus de amor, ouvi-nos. Deus de amor, ouvi-nos. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, nosso Bispo Dom Magela e todo o clero, para que em sua missão de conduzir o rebanho de Cristo sejam fiéis ao ministério a eles confiados e iluminados pelo Espírito Santo, possam servir com amor e alegria. Deus de amor, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos escutar os apelos do Senhor e sejamos fiéis aos seus desígnios de amor, que se revelam na solidariedade ao próximo. Deus de amor, ouvi-nos. Por todos aqueles que repartem fraternalmente o pouco que têm, fazendo germinar na terra as sementes de partilha e união, prenúncios do reino definitivo. Deus de amor, ouvi-nos. Pelo fortalecimento e constância de consagrados e fiéis leigos das pastorais, movimentos e serviços que vivem sua fé na promoção da vida e dignidade dos mais empobrecidos e marginalizados. Deus de amor, ouvi-nos. Faça a sua oração no silêncio do seu coração. Apresente a Deus o seu pedido, a sua súplica. Tudo isso, ó Pai, nós vos apresentamos em nome de Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
pedimos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, olhai com benevolência para o sacrifício que apresentamos, a fim de que participemos com amor do mistério da paixão do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois, pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quisestes congregar de novo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, povo reunido na unidade da Trindade, seja reconhecida como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para o louvor da vossa imensa sabedoria. Por isso, unidos aos coros dos anjos, nós vos louvamos e cantamos alegres a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Anunciamos, Senhor,
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com nosso arcebispo José Luiz Magela, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e os diáconos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Geraldo Magela, nosso padroeiro, e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, ó
provai e vede como o Senhor é bom. Felizes somos nós convidados para este encontro com o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Oremos. Fortalecidos por este alimento sagrado, nós vos damos graças, Senhor, e imploramos vossa clemência para que, pelo dom do Espírito Santo, perdure a
a graça da santidade naqueles que receberam a força do alto, por Cristo nosso Senhor. Amém. Você? Dom Luiz Mangela. É com imensa alegria e gratidão que nesta noite do dia 9 de novembro tivemos a honra de recebê-lo em nossa comunidade Menino Jesus de Braga. Embora tudo nos venha da mão de Deus, o próprio Senhor quer que sejamos agradecidos às pessoas por cujo meio ela nos socorre, Santa Teresa d'Ávila. Como esta linda frase da Santa Teresa, agradecemos a vós por sua liderança, que como nosso pastor que nos guia, como seu rebanho com muito amor. Vossa Reverentíssima nos conduziu com a sua luz, dedicação e nos guiou com as sagradas palavras do Evangelho, que é a base de nossa fé cristã. Obrigado por seu trabalho árduo e por ser um verdadeiro servo de Deus. Que o Senhor abençoe cada aspecto de sua vida e do seu ministério. Obrigado por ser um líder carismático e incansável em nossas comunidades. Nosso muito obrigado, que o Menino Jesus de Braga o abençoe. Dom José D'Angelo Neto. Então é muito bonita a igreja que se renova nos pastores, se pereniza no seu povo, que se renova no seu povo e se pereniza nos seus pastores. Tem uma vizinha. Tem uma vizinha rápida. Agora, depois da celebração, a gente convida todo mundo para confraternizar com a gente. É uma confraternização de família mesmo. Todo mundo vai ajudar a montar a mesa, pôr as cadeiras, né? E aí a gente vai apresentar para o arcebispo, eu sei que ele já conhece,
mas um pedacinho da nossa festa de São Geraldo, que é um patrimônio cultural que a gente tem, né? Não só a parte religiosa, mas a nossa festa social. Então vocês estão convidados para jogar 5 rodadinhas de bingo, cartela gratuita, tudo prêmio generosamente doado, e vocês vão confraternizar com a gente jogando esses bingos também, tá? Mas é 5 rodadinhas só, porque não vai varar a noite não, tá bom? Nós prosseguimos com a visita pastoral, né? Vamos ter esse momento gostoso agora de sadia convivência, continuando a extensão da mesa da Eucaristia, a mesa da nossa fraternidade e amizade. Amanhã, o primeiro compromisso de Dom Magela é a missa do centenário da capela de São José do Pinhalzinho dos Góis, às 10 horas. Né? É esse o primeiro compromisso. Agora eu até esqueci dos demais depois à tarde, mas está tudo nas redes sociais, vocês podem acompanhar, tá bom? Eu já deixo o convite, amanhã à noite, às 19 horas, a missa de encerramento da visita pastoral. Então, aqueles que puderem estar conosco também, tá? Nessa missa de ação de graça, por esses dias que o nosso arcebispo esteve conosco, né? Visitando, nos conhecendo e levando muito das coisas bonitas que nós temos aqui nessa paróquia no seu coração de pastor. Muito obrigado, dona Neia, né, pelas palavras que a senhora disse em nome de toda a comunidade, de todas as comunidades que aqui se fazem presente. Deus lhe pague pelo mimo oferecido a mim. Também já quero de antemão agradecer esse momento de confraternização que faremos após esta celebração. Vou deixar com vocês também uma lembrança da visita pastoral. É um cartão postal, uma foto onde está o Papa Francisco e eu. O Papa está sentado e eu estou ajoelhado aos seus pés. Esta foto, ela foi tirada numa celebração de uma missa na Basílica de São Pedro, em Roma, no dia 29 de junho de 2014. Foi quando eu vim para Pouso Alegre. Eu fui nomeado arcebispo de Pouso Alegre no dia 29 de maio e no dia 29 de junho eu fui a Roma para receber o palio. O palio é essa insígnia que eu trago sobre os meus ombros. O Papa impôs sobre os meus ombros o palio. Então a foto foi nesse momento, eu já estava com o palio sobre os meus ombros, ele também, né? Ele tem o palio dele, porque o Papa, ele é o bispo de Roma, mas ele é o vigário de Cristo. O palio é uma insígnia que ele usa em todos os lugares do mundo onde ele celebra. O arcebispo só usa na sua arquidiocese. Somente o arcebispo que recebe o palio, o bispo não. Por que o arcebispo recebe o palio? Porque o palio, ele simboliza a união, a comunhão do arcebispo com o Papa. O arcebispo é aquele que tem uma missão de proporcionar a comunhão, a união das dioceses que formam a sua arquidiocese. A nossa arquidiocese de Pouso Alegre, ela é formada pela diocese de Guaxupé e diocese da Campanha. Então são 3 igrejas particulares, 3 dioceses que formam o que nós chamamos de província eclesiástica. Por que isso? Porque Campanha e Guaxupé nasceram da diocese de Pouso Alegre. Pouso Alegre é a diocese mais antiga. Ela foi criada no ano de 1900. Em 1907 criou-se a diocese da Campanha e em 1916 a de Guaxupé. Em 1962, o Papa João XXIII elevou a diocese de Pouso Alegre à dignidade de arquidiocese. Por quê? Ela é uma diocese mãe. Essas 2 dioceses nasceram dela. Ela é a mãe, ela gerou 2 dioceses.
Por isso, desde 1962, todos os bispos que vieram para Pouso Alegre receberam o título de arcebispo. Nosso primeiro arcebispo foi Dom José D'Angelo, que já foi lembrado aqui. Depois veio Dom João Bergese, Dom Ricardo Pedro e agora eu sou o 4º arcebispo. Então o palio é uma lembrança que eu deixo para você. Todas as vezes que você vê essa foto, reze para que sempre exista a união, a comunhão do Papa com o Bispo. É um sinal de unidade isso aqui. É um símbolo lindo para nós. Nós vamos entregar para cada família uma lembrança dessa. A Dona Néia depois vai entregar quando a gente terminar aqui, sair da nossa celebração. E após a bênção, eu convido você a nós tirarmos uma foto. Como que nós vamos fazer? Nós somos em bastante. Então a gente vai se reunir aqui no corredor central e o fotógrafo vai ficar daqui para lá para tirar a foto. Tudo bem assim? Se você acha que você não vai aparecer, você levanta a sua mão. Você vai. Aí amanhã, quando você ver a foto, você vai falar: aquela mão lá é a minha, lá sou eu. Né? Pelo menos a mão apareceu. Pode ser assim? Então vamos buscar a bênção em Deus. O Senhor esteja conosco. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Por intercessão de São Geraldo, nosso padroeiro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Testemunhai o Senhor com a vossa vida, e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite.